Entendendo a Bíblia em boa companhia, a igreja de Deus na Terra, passou por longos períodos com diferentes formas de atuação. Ali, Deus encontra o meio de alcançar o coração do homem, de ensinar-lhe os seus caminhos e de, com isto, fazer grande adoração nos céus e na terra, porque Deus se faz presente em nossas vidas. Foi Jesus quem disse: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu convosco. Lá no Éden havia Adão e Eva, 2 reunidos. E Jesus, na viração do dia, ia estar com eles todos os dias. Era o paraíso, tudo de bom havia naquela igreja que Deus tinha colocado, onde Adão e Eva comungavam com o Pai Celeste, com Jesus Cristo, todos os dias na viração do dia. No entanto, foi infiltrado. Alguém mal se infiltrou lá. Foi o diabo. Lúcifer, Satanás, veio para perverter a palavra de Deus. Certamente não morrerás. Mentiu Satanás. E também disse: sereis semelhante a Deus. E trouxe, portanto, um outro meio de adoração. Não a adoração direta ao Pai, ao Deus, ao Criador, mas a vontade que Lúcifer tinha, que transmitiu a Eva, de ele também ser adorado, ser como Deus. Passado pouco tempo, esta mentira trouxe um grande problema. 2 adoradores estavam ali à beira do Éden, ainda contemplando o Éden. Estava ali Caim e estava Abel, um ofertando e o outro também. No entanto, a oferta de Abel agradou ao Senhor, porque ele atendeu aquilo que Jesus tinha determinado. Mas Caim perverteu a palavra de Deus, trouxe para a sua igreja, naquele altar, a maldição. Quando os sacerdotes estão oferecendo culto a Deus, mas distorcendo a palavra, o resultado é a mentira, o assassínio e a rejeição de Deus. Caim teve como resposta a recusa do seu sacrifício. E como tal, ele, se sentindo então aviltado, mata ao seu irmão, o primeiro homicida da terra. O primeiro homicídio vem da falsa adoração, vem do templo, vem do altar. Por isso nós vamos orar. Senhor Deus, estamos aqui diante do teu altar, diante do teu templo, na meio da natureza, onde o Senhor colocou todos os elementos para te louvar. Cantam aqui os pássaros, os ventos a subir nos nossos ouvidos, tudo lembrando do teu poder, da tua criação. Não deixa, portanto, que o nosso altar seja contaminado por heresias e por falsas mensagens, mas que estejamos vivos pela tua palavra, vivificados pelo teu amor. Todos assistam essa programação, sejam abençoados de forma a atenderem às suas necessidades, a que o Senhor os leve para os céus. Guarda-nos do mal em nome de Jesus. Amém, Senhor. Caim e Abel, esse desfecho terrível. A morte pairou, foi o primeiro, depois da ovelhinha, a primeira perda, o primeiro resultado: morte, pecado, separação de Deus, com a morte através de um homicídio a Caim, um grande pecador, que se afastou para sempre dos caminhos de Deus. Pois bem, os patriarcas começaram a construir o seu templo na sua casa junto ao seu povo. Era Abraão quem sacrificava, construía altares. E então nesses altares era um local especial de adoração. Ele orava pelos filhos, sacrificava pelos filhos, o povo se regozijava com as bênçãos que ele recebia, o mantimento, a riqueza, a prosperidade era compartilhada com aquelas pessoas que o acompanhavam. Um povo muito numeroso, a ponto de pôr medo no Egito. As bênçãos de Deus acompanhavam o altar. Depois, a arca da aliança, ali estava então dentro do tabernáculo o Shekinah. A arca da aliança estava dentro do acampamento do povo de Israel e seguia com eles na frente da batalha e também no centro do povo. O povo se acampava todo em torno do local de adoração. Existia ali o templo, um local diferenciado. Nesse templo, o sacerdote entrava, oferecia adoração e incenso, passava para o Santíssimo uma vez por ano, onde tinha a aceitação de Deus.
E ali a comprovação vinha através de todos os sinais de Deus para o povo que estava em volta. Eu aceito os sacrifícios que vocês têm oferecido. Os sacrifícios que lembram que eu vou oferecer em sacrifício ao meu filho Jesus. Ali o cordeirinho era ofertado e então as pessoas passavam a adorar a Deus porque tinham a nuvem, tinham a rocha com a água que acompanhava para que eles não passassem sede no deserto, a nuvem protegendo do calor escaldante e do frio, que estava terrivelmente frio nas noites do deserto, a nuvem os aquecia e lhes trazia luz. O local de adoração, portanto, era itinerante. Onde eles iam, levavam o Shekinah, a arca e a nuvem e a rocha, e as bênçãos também acompanhavam o povo. Depois, Salomão constrói o templo mais belo edifício de todos os tempos. Ali aquele lugar com ouro, pedras preciosas, madeiras nobres e sacerdotes dedicados se prestava uma perfeita adoração. E como dissemos essa semana, o Senhor se agradou e abençoou Salomão por causa da sua adoração. Davi adorou e teve perdão de seus pecados. Ele dançou em alegria diante de todo o povo, e assim o povo também louvou a Deus. Depois de Salomão, os sacerdotes adoravam no templo e o povo vinha ter com ele. Mas logo instituíram o chefe da sinagoga, o capitão do templo, pessoas com uma autoridade muito grande que poderiam ter penas até mesmo de morte, penas de aviltamento cruel e pessoas que traduziam a verdade conforme a sua interpretação. E para parecerem bons e santos, colocavam regra sobre regra, de uma maneira hipócrita, faziam com que o povo entendesse a Escritura, já que esse povo vinha da escravidão, vinha de poucas letras, não tinha acesso à leitura. Quando liam no templo para o povo, os sacerdotes também faziam uma interpretação que se tornou a tradição. A tradição da igreja veio colocando homens com poder de Deus dentro da igreja. Esses sacerdotes, corruptos como os filhos de Elias, adulteravam as mulheres, forçavam as mulheres, estupravam as mulheres que vinham adorar no templo. Eles roubavam do melhor que havia sido ofertado e faziam com que o povo então temesse ao poder dos sacerdotes. O sacerdócio passou a ser comprado com bajulações, favores e dinheiro. O cargo de sacerdote pertencente aos levitas e a um povo que Deus dirigia passou agora a ser um cargo politiqueiro, nem político, porque ali existia uma corrupção total dentro da igreja. E isso fez com que as pessoas se afastassem da adoração a Deus e passassem a adorar os pesos que Satanás coloca nos ombros daquelas pessoas que seguem a Jesus. Não vamos esquecer que Satanás colocou a cruz nos ombros do nosso Jesus. Então, a cruz vem também para os que seguem a Jesus, aos que seguem no templo. A lição da Escola Sabatina de hoje trouxe um verso muito interessante. Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse verso eu estou trazendo para ilustrar os versos que vêm da lição daqui a pouquinho. Nós temos que ter alegria de ir à casa do Senhor. Onde é a casa do Senhor? Qual é a igreja verdadeira? Qual é a forma correta de adoração? Mateus, Jesus explica no capítulo 18, verso 20. Onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. E eu peço Vênia para lermos também os versos anteriores. Mateus, capítulo 28, versos 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então a figura que os homens querem de ter autoridade na palavra para poder adulterar até a própria palavra de Deus, como o anticristo tem feito, dizendo que as tradições substituem a palavra de Deus, e nós já vimos aqui o resultado de seguir tradições. Homens assenhoram-se do poder e do louvor de Deus.
E nesse nome fazem guerras, fazem matança e não amam o próximo e tampouco a Deus, porque não guardam os seus mandamentos. E Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. No verso 18 ainda, então Jesus aproximou e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações. Aqui a igreja de Jesus estava determinada a ir a todas as nações, cumprindo o que Jesus disse ali no poço para aquela mulher que estava samaritana. Haverá chegar ao tempo em que a adoração não será nem aqui e nem em Jerusalém, mas em todo o mundo. Aqui então Jesus determina que o evangelho seja pregado a todo o povo, tribo, língua e nação. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei para sempre com vocês até o final dos tempos. Então nós temos que pregar o Evangelho, ensinar a obedecer os mandamentos de Jesus. Está escrito, é o próprio Jesus quem fala. Ninguém tem o direito, a pretensão não deve ter de adulterar os mandamentos de Deus, tampouco as palavras de Jesus. Se você prega em nome de Jesus, se você vive conforme Jesus, você guarda os mandamentos de Jesus. Pois bem, temos também um verso em Salmo 122:1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque lá é um lugar de comunhão. Adão e Eva ficaram felizes ao receber a visita do Pai. Fiz aniversário nessa quinta-feira e de pouquinho em pouquinho tempo vinha uma mensagem carinhosa tua, dos nossos amigos. E essas mensagens me traziam a certeza de que durante esses 62 anos de vida, eu escolhi ótimas pessoas para me cercar delas. E que essas pessoas realmente me trouxeram bênçãos pela sua companhia. E me levaram a pensar no Criador, de que a melhor de todas as companhias é a do Criador. Portanto, a igreja é o lugar onde nós vamos com amigos para os pés de Jesus. E ali louvamos a nosso Deus. E estamos então repletos de amor, porque Deus é amor, diz a Bíblia. Podemos comunicar uns aos outros na igreja força, elementos de convicção, retirando as dúvidas pelas palavras de uns de outros fincadas na Bíblia. Excluindo as tradições e as heresias, vamos nos aprimorando na palavra da verdade. Portanto, a Bíblia é lida nas igrejas e trazida como fonte de luz para dirimir dúvidas, para corrigir, como diz o apóstolo Paulo. As Escrituras servem para corrigir, redarguir, para erguer o homem à imagem e semelhança de Deus. E a companhia que temos na palavra, na igreja nos leva também a uma compreensão do amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Seguimos no caminho de Jesus em boa companhia, entendendo a Bíblia em boa companhia na igreja, em casa, onde há 2 ou 3 reunidos. E lembramos, o programa Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, que você está assistindo, vai ao ar diariamente às 9 horas. E é precedido com um resumo dessa programação, com 5 minutos via Entende, que é um resumo do programa que estamos tratando. Diariamente às 8, os 5 minutos via Entende, e depois às 9, Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Será que a igreja de Jesus parou no tempo? Ela parou lá em Jesus? Ou será que nós temos ainda uma jornada, uma tarefa? A igreja de Jesus, hoje, deve seguir os mandamentos de Jesus. Ela serve para muitas coisas. Vou ler aqui o que Ellen White fala no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 166, porque é um texto muito lindo. Repare, na igreja primitiva, o cristianismo era ensinado em sua pureza. Seus preceitos eram transmitidos mediante inspiração. Suas ordenanças não eram corrompidas pelos artifícios humanos. Como nós estávamos dizendo, Ellen White aqui retrata a verdadeira igreja de adoração a Deus. Ela revelava o Espírito de Cristo e se mostrava bela em sua simplicidade. Portanto, a nossa igreja aqui deve ter o Espírito de Cristo, de obediência ao Deus, obediência ao Pai, cumprir os mandamentos e ser na sua simplicidade, não na ostentação, na opulência, na riqueza, mas no dividir do pão, no multiplicar o pão, no diminuir as dores, no fazer as curas, no espalhar o evangelho a todo mundo, no amor ao próximo e a Deus sobre todas as coisas. Cristo se mostrava bela em sua simplicidade. Seus adornos
eram os santos princípios de vida exemplar dos membros, não o ouro na parede, nas figuras, nas ilustrações, nos belos edifícios, nos apetrechos caros que estão adornando as igrejas, mas no repartir o pão, na obra de membros. Multidões eram ganhas para Cristo. Por quê? Porque o princípio de vida era o exemplo de vida das pessoas. E olha como que termina esse texto. Mas eram ganhas para Cristo, não através da ostentação ou cultura, mas pelo poder de Deus que assistia à correta pregação da palavra. Deus conduzia a correta pregação da palavra, assim como Abel e Caim conduziu ao sacrifício, certo? Caim recusou, mas Abel teve a instrução. Os dois tiveram a instrução. Abel seguiu, Caim não. O ladrão na cruz adorou, o outro blasfemou. E assim é a nossa vida. Nós temos um caminho. Mas privações, calúnias e perseguição fizeram parte, inclusive, da crucifixão. E esses discípulos de Jesus sofreram as mesmas dores de Jesus, a calúnia, os infortúnios e até mesmo a cruz. Mas a graça celestial revelava-se uma conquista que fazia para Cristo. A graça era suficiente para fazer com que os crentes sofrendo cantassem nas fogueiras, que os crentes repartindo o que tinham, deixando de à parte toda a riqueza que muitos tinham e vendendo seus bens e compartilhando com os pobres, eles eram alegres na vivência com Jesus. Venham humildemente com o coração cheio de ternura. Eles vinham para adorar a Deus com ternura. O amor de Deus contaminava os crentes que levavam esse amor ao mundo. Ensine as crianças a proferir simples palavras de adoração, diz Ellen White. Digam-lhe que Deus se agrada quando elas chamam a Ele. Por certo, não há anjos administradores. Aqui passará o Senhor dos céus por alto tais lares, sem deixar alguma bênção? Por certo, não. Aqui a casa que adora a Deus, o lar, é uma igreja. E quando nós adoramos em casa, o anjo do Senhor passa, Jesus passa e não deixa de deixar ali uma bênção. Anjos ministradores guardarão as crianças assim dedicadas a Deus. Eles ouvem o oferecimento de louvores e a oração da fé. Então a oração da fé e os louvores são ouvidos. Lembra, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É o louvor. Perdoa-lhes é o pedido. E então nós louvamos para pedir. E na oração é assim e na igreja assim também. Cantamos, louvamos a Deus, dizemos dos ensinos de Deus para depois levarmos aos pés de Jesus também os pedidos que temos. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, era a oração de Jesus. Nossa oração não deve ser egoística, não deve visar interesses egoístas, não deve visar o eu, mas sim a nossa preocupação com o Evangelho, com o mundo, com melhorar o eu para que o mundo me receba de uma maneira melhor. Muito obrigado vocês que mandaram as mensagens carinhosas. Faz com que a gente se alegre na companhia de vocês que são a minha igreja, que são a minha vivência. E eu vou à igreja aos sábados adorar a Deus e lembro de vocês e oro por vocês todos os dias de manhã e à noite, quando vejo o nome como da Zuleide que aparece aqui no meu vídeo, porque ela se manifestou. Quando você curte, compartilha, eu passo a perceber aqui na telinha a tua presença e eu peço que você ore por mim e por essa programação. Isso que eu acabei de ler agora há pouco está em Conselhos aos Pais e Professores e Estudantes, página 110, que termina assim: aquele que ministra no santuário em favor do seu povo e oferece seus méritos em favor deles. Quem é? É aquele que está adorando a Deus. Ele ministra em favor do seu povo. Pois bem, vamos seguindo na nossa programação para terminar o programa de hoje, lembrando do verso que Paulo... Porque no tempo de Paulo veio então uma nova forma. As pessoas já estavam se afastando do amor do Pai e começando a seguir nos caminhos de tradições de homens. Então ele veio e diz o exemplo. Terminando a lição de hoje, 1 Tessalonicenses 2, 6 a 8. Também jamais andamos buscando glórias de homem, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção.
Todavia, aqui está falando dos dízimos e das ofertas. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Nos tornamos amados dos bons pastores, que não se servem da gordura das ovelhas, não se apropriam das riquezas que Deus deu aos pobres e ao mundo para seu sustento, para se tornarem opulentos. E a mensagem para a igreja de hoje termina como termina a palavra de Deus, lá em Apocalipse, capítulo 14, verso 7. Apocalipse 14, verso 7, traz a missão da igreja de hoje. Nós não devemos nos afastar desse entendimento. E ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. O papel da igreja de hoje é levar essa mensagem de adoração ao mundo. O segundo anjo, no verso 8, e seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, a confusão religiosa vai cair. Vai haver uma verdade e uma mentira, como no tempo de Caim e Abel, um sacrifício correto e o outro não. Todos compreenderão a verdade, não haverá mais desculpas nem falta de entendimento. A Babilônia, que é a confusão espiritual, vai cair. Todas as nações beberão do vinho da fúria da sua prostituição. Porque esses tradicionalistas que se apoderam das riquezas, que têm templos forrados de ouro, eles vão se irar contra a verdade e vão se aliar a Satanás contra os santos. Verso 9 termina: um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura. Então, nosso papel como igreja, como indivíduos, é amar, levar adoração a Deus e levar a verdade, comunicar a palavra de Deus, sem adulteração, mas pela pureza do que Deus transmite, não do que homens o fazem. Você está assistindo Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, que vai ao ar diariamente às 9 horas. Eu peço que você curta e compartilhe essa programação para que o mundo possa conhecer e compreender a missão e de pregar o Evangelho a todo mundo, missão de Jesus. Curta também, 5 minutos vem entende, que vai ao ar às 8 horas da manhã, resuminho bem rapidinho desta programação. Que Deus te enriqueça de bênçãos e conduza os teus caminhos até aos colo de Jesus e até o reino celeste. Que Deus te abençoe.